Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e este é o canal do YouTube associado ao blog. O blog tem texto www.numilar-fa.com.br. Muito bem, neste vídeo, se você tiver interesse de ficar até o final, eu vou fazer questionamentos a vocês sobre onde está a sua fé em Deus. Será que você tem de fato uma fé em Deus? Será que a sua fé em Deus é baseada no que deveria ser, em fé de verdade? Por quê? Porque estamos numa religião e aqui a gente trata somente disso, né, da nossa relação com Deus, ok? Então, se você quiser ouvir esses questionamentos, esses argumentos que eu tenho para chamar a atenção de vocês para a sua vida, fique aqui, senão tem outros vídeos aí sobre vários assuntos no blog, são mais de 259 vídeos, tá bom? Abraço a todos. Bom, como tem muita gente que vê de qualquer maneira esse vídeo, quero que vocês entendam o seguinte: esse é um canal de Ifá, né? De Ifá. E Ifá, ele é o culto que tem a teologia dessa religião, né? Da religião que teve origem nos Yorubás e virou outra coisa, foi transformada e virou outra coisa no resto do mundo. E virou a religião de Orixá, não é mais religião Urubá. A religião Urubá é aquela que tem lá com os Yorubá, é a coisa dos caras de lá da Nigéria. Mas, então, o que a gente tem no resto do mundo é a religião de Orixá. E Ifá tem a teologia de Ifá que representa a base religiosa disso aqui. Então é sobre isso que eu falo. Então esse é um canal de Fá que fala sobre teologia que está em Fá, né? Então, o pessoal que está acostumado, eu falo de Fá e o que eu digo para todo mundo, que Fá não se resume a ficar falando de Odu, isso, Odu, aquilo. Isso aí, falar de Odu para as pessoas só confunde as pessoas, não traz nenhum, não ajuda nada, não ajuda, na minha opinião, não ajuda nada as pessoas ficar falando de Odu. Odu você fala em consultas, né? O que ajuda as pessoas? Você trazer a mensagem da religião, as informações das religiões que estão em Ifá. Então, tudo que eu falo aqui, gente, é Ifá. Só que eu pego tem lá o conteúdo e traduzo para vocês sob uma forma mais pensativa, mais filosófica, tá certo, né? De vocês entenderem. Então, mas isso aqui é Ifá, né? Eu estou falando de vocês de Ifá. E o que eu quero trazer hoje para vocês, o questionamento, é para vocês avaliarem de verdade, do fundinho de vocês aqui, aonde está a sua fé em Deus? Como é esta fé em Deus? Porque a qualidade da fé determina muito a qualidade da relação e a qualidade da sua relação através da religião. Então eu gostaria de fazer alguns questionamentos que eu estruturei aqui, né? Aí eu realmente tenho coisas que eu vou ler para vocês pensarem, porque eu tenho que ser uma conversa um pouco mais bem arrumada, né? Então, o que acontece? A fé cega, isso é uma definição bem clássica, né? É aquela sem razão, né? Sem retorno. Então, fé cega, toda vez que você tem uma fé cega, é quando você tem fé em alguma coisa, você não está preocupado com o retorno que aquilo te dá, não está preocupado com a fé se demonstrar como verdadeira, ou seja, justificar a sua fé. Lembrando que fé é você acreditar em outra coisa. Existe a fé humana, quando você acredita nas pessoas de fato, sem dúvida, eu acredito em você, você está dizendo, eu vou acreditar, então você estabeleceu uma relação de fé entre você, e acima disso depois tem a fé religiosa, né? A fé teológica, que está em outro patamar, ou seja, mas se você não tiver aquela fé humana, eu também já observei, já fiz esse teste, pessoas que não têm a fé humana, que não têm essa coisa de acreditar nas outras pessoas, também não conseguem desenvolver a relação com Deus, porque é uma coisa natural, se você não tem fé, né? A dificuldade da pessoa não é Deus, é com as outras próprias pessoas, tá? Muito bem. Então, fé cega é você crer em Deus basicamente pela crença. Ah, não, por que eu creio em Deus? Ah, porque eu creio porque Deus é Deus, porque Deus existe, né? Então, isto é parte ruim. Por quê? Porque a fé deve ser racional, né? Isso é um meio tomista, né? Mas é isso mesmo, a fé deve ser racional. O agostiniano, quando vem do coração, mas você tem que entender o que é a fé que representa para você. Crer em Deus apenas pelo mundo que tem aqui, pela existência, por você não saber o que acontece, você achar que tem uma coisa maior, isso é apenas reconhecer o desconhecido. Você desconhece o que está acontecendo, então para isso você dá uma justificativa que existe um Deus. Mas isso não vai trazer significado para a sua vida, ou seja, esse tipo de fé não se traduz em alguma coisa que retorne para você. Você apenas tem um desconhecido e esse desconhecido você atribui a uma divindade aí, ou uma coisa superior, né? Então, se você restringe Deus à natureza, o fato de ter criado o mundo ter existido, isso aqui, né? Se você restringe isso, e a existência, o fato de existir,
você passa então a ter um diálogo com a ciência. Você fica lá preocupado com a ciência que está comprovando ou não aquelas coisas que você tem, que você acredita. Então, isso é muito ruim, né? Então, Deus não pode ser só esse ser maior, uma coisa amorfa, essa energia impessoal que existe em todo mundo. Você não pode manter com Deus este sentimento, né? A relação com Deus, ela tem que ser absolutamente pessoal mesmo, né? Para evitar isso, para evitar que a sua relação com o Senhor é baseada nessa coisa amorfa, essa coisa impessoal, Deus se humaniza para nós através dos profetas dele, né? Na religião lá dos judeus tinha Jesus, que foi o profeta dos judeus lá, e tem na religião na nossa religião tem lá os orixás, que são a manifestação humanizada de Deus, manifestação teândrica. Deus teandricamente se manifesta dos orixás para que nós reconhecemos a humanidade. Através dessa humanidade a gente consiga orientar os nossos passos, tá certo? Bom, então o que acontece? Deus, através dessas manifestações, ele se torna humano, se torna visível e se torna humano, né? É humano. O humano é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Somos criações de Deus, então somos humanamente divinos, tá? Então, e ele faz isso para quê? Para que você não enxergue como uma coisa etérea, uma coisa distante, uma coisa que existe lá. É o sentido de Deus estabelecer o Jesus, estabelecer profetas ou estabelecer os orixás, é isso. Deus quer que você se enxergue ele numa forma como seja similar a vocês, tá certo? Então, Deus, acima de tudo, é humano. Ah, que absurdo. Não, é isso mesmo. Somos criações e Deus se manifesta humanamente, então Deus, acima de tudo, é humano, né? E fé é uma via de duas mãos. Você deve crer firmemente, com a certeza que você terá a resposta daquela sua fé. A fé tem que voltar para você, tá certo? Se a resposta, as suas ações, as suas orações é o silêncio, né? E em algum tempo você vai deixar essa fé e vai deixar o próprio Deus, tá? Então, assim, a sua fé em Deus, o que eu estou querendo dizer com isso ela tem que se manifestar em alguma coisa que você consiga reconhecer. Então, quando alguém perguntar, você tem fé em Deus? Tem. E você tem que conseguir dizer por que tenho fé. Eu tenho fé porque isso aconteceu, porque é assim, isso influencia na minha vida, isso muda. Você tem que conseguir, quando a pessoa te perguntar por que você tem fé em Deus, você tem que conseguir manifestar para aquela pessoa o motivo da sua fé. Então, vamos dar um seguinte exemplo. Você tem lá uma pessoa que é um ateu, né? Um ateia. Então, um ateu. Ele não crê em Deus. E você crê. Aí, essa pessoa é uma pessoa curiosa, vamos dizer que seja uma pessoa sincera. Aí, o que ela faz? Vou perguntar para você, né? Porque onde está a sua fé em Deus? Me explica. Como é essa sua fé em Deus? Porque isso é importante, esse é o melhor teste. Você tem que ser capaz de chegar para um ateu e explicar para ele por que ele deve deixar de ser ateu, ou no mínimo você explicar por que você crê em Deus. Se ele não crê, você crê, você tem que dar justificativa, falando, eu creio em Deus por causa disso, disso, daquilo. Então, a fé em Deus tem que se manifestar para você de forma evidente, de forma óbvia, tá? Então, o vínculo de Deus não pode ser outra coisa. O vínculo com Deus não pode ser no medo ou a morte, ou seja, o cenário do inferno. O cenário do inferno não pode nortear a sua relação com Deus. Você não pode acreditar em sacerdotes, em padres, em pastores que te colocam, te empurram para Deus, te ameaçando com o inferno, ou te ameaçando com o diabo, ou te ameaçando com o sofrimento. Deus não pode ser alternativa a isso, porque isso é um costume muito ruim. A pessoa te oferece uma perspectiva de sofrimento ruim de lá, e diz o seguinte, não, para você não estar aqui, você tem que estar aqui. Aí então você fala, opa, então, se eu não quero isso, eu vou estar aqui. Então você está ali sem a verdadeira razão de você estar aqui. Por que você está aqui? O que te faz você entender? Então, a relação com Deus não pode jamais ser uma relação de alternativa a uma outra coisa ruim, tá? Então o medo não vai justificar você estar lá. Então eu vou estar aqui porque aqui eu vou estar assim, vou ter uma vida eterna. Outra coisa, as pessoas não podem dizer para você se relacionar com Deus te oferecendo, não, quando você morrer na sua vida eterna você vai estar lá ao lado dele. Não, a sua relação com Deus tem que justificar por coisas dessa vida agora. Você tem que acreditar em Deus porque aqui nesta vida Ele está lhe dando motivos para você acreditar nele, tá? Então, esse recurso de oferecer, quando a pessoa não tem o que te mostrar
porque você deve estar desse lado aqui de Deus, ele só faz isso, te mostrar, ameaçar. Ele cria medos, cria coisa, cria um cenário que também ele não consegue justificar. Ele não pode dizer para você que aquilo é assim daquela maneira. Você não tem, já te falei, ninguém tem certeza do que está acontecendo, né? Então é isso. O que a gente sabe, que mesmo na vida humana, né, na relação humana com outras pessoas, uma relação com uma pessoa não pode ser definida pelo medo. Ou seja, eu não posso me relacionar com a pessoa A porque eu tenho medo das pessoas B, C, D. Eu não posso me relacionar com A porque eu tenho medo do que está em volta. Então eu vou ficar com A porque esse A me dá segurança do medo. Não pode ser isso. Você tem que estar com A por opção de estar com aquela pessoa, tá? Então, assim, e outra coisa é que você não pode vincular esse medo a essas consequências do seu ato no pós-vida, eu acabei de falar, tá certo? Viva a vida, você tem que viver essa vida com esta esperança, ou com essa relação, ou com essa retribuição de Deus, né? Deus não é a falta de opção, entenda isso, Deus não é a falta de opção, ele é o contrário. A relação com Deus representa sempre a opção. Eu estou com Deus porque essa é a melhor opção. Aqui eu tenho as bênçãos, aqui eu tenho realização, aqui eu tenho incentivo, aqui eu tenho ajuda, aqui eu tenho orientação. Isso está me levando para uma vida melhor. É isso que tem que te direcionar para Deus. Se você não despertou esse sentimento, se você não despertou essa consciência, eu recomendo que você se aprofunde mais na sua religião, busque uma outra religião para você poder encontrar este sentimento em você, essa ciência, né? Essa ciência da sua vida. E isso é o seguinte, você precisa então encontrar Deus dentro do seu coração e também na sua mente, ou seja, mente e coração. Você tem que ter a sua razão e o seu coração tem que te mostrar que aquele caminho, que esta relação, que essas orientações de Deus através da religião são coisas que são positivas para você, que te levam para um caminho melhor, que levam para uma forma melhor. Você tem que conseguir desenvolver esse tipo, ou seja, sentimento e razão tem que se unir, né? O sentimento na esperança, na fé, né? De você encontrar e a razão no sentido sim, olha só, continua nesse caminho, que isso está te retornando, você está se beneficiando disso, isso você está recebendo as promessas que foram feitas para você ter essa vida, ter esse caráter e ter esse comportamento. Isso tem que te retornar, porque o que a religião faz é isso, te dizer como você deve ser, como você deve se comportar com uma pessoa, mas baseado, não é por ser, ela não pode dizer que você tem que ser assim, não, se você não fizer isso, você vai morrer no inferno, não. Você tem que ser assim para que nessa vida, agora, você tenha o resultado de ser essa pessoa boa e você ser abençoado. É isso que faz. Deus te mostra um caminho para essa vida que você está vivendo agora. Deus não é apenas esse inatingível que você tem, né? A gente, né? Entenda o seguinte, nós somos uma alma perene e eterna. Nós já somos uma alma perene e eterna. Deus já criou a gente assim. E a gente está aqui em uma aventura terrestre. O que Deus está fazendo é oferecer esse suporte para esta aventura. Então essa relação com Deus se estabelece para que esta aventura que nós estamos aqui já seja bem sucedida. Nós não precisamos essa visão de que essa aqui é uma vida só, que essa aqui é uma bala de prata e perdeu. Isso é uma visão enganada. Nós temos chances, nós estamos aqui. Então nesta vida, nessa aventura, nós teremos Deus para nos orientar a ter o melhor possível. E tudo que nós fizermos aqui terá uma boa repercussão para nós quando tiver em outras vidas, e como voltarmos para o Aurum, né, para voltarmos para Deus, isso vai ter consequências, porque Deus vai entender que aquela alma é uma alma justa, é uma alma evoluída, é uma alma que é solidária, é uma alma que gosta das pessoas, aquilo se reflete de forma... Isso está em Fá, eu vou cansar de falar aqui várias historinhas para você poder compreender essa parte, né? Então, o que Deus faz é oferecer esse suporte a essa aventura, cheia de emoções, amor, prazer e sensação. É verdade, nós estamos aqui para nos realizar, mas Deus está aqui para que façamos isso de uma forma que seja a forma correta, a forma que Deus espera que nós nos relacionamos com nós mesmos e com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão em volta da gente, tá? O que Ele faz? Em troca desse suporte que Ele nos dá, Deus nos dá o que Ele exige o quê? Caráter, gentileza, solidariedade, retidão, né? Isso faz. Mas essa troca que eu falei agora, isso é uma troca real. Isso é uma troca real. Você dá isso, você é essa pessoa, você atinge seus objetivos, você realiza o que você tem que realizar e você vai obter disso o suporte de Deus para esse negócio. Então,
o que acontece? Baseado nisso, você tem que encontrar você tem que encontrar a mão de Deus na sua vida. Você tem que encontrar esta mão. Você tem que ser capaz de chegar para qualquer pessoa, seja uma pessoa da mesma religião que você, seja de outra religião. Você tem que chegar e mostrar o seguinte, você tem que mostrar onde está a mão de Deus na sua vida, em que momento ela lhe ajuda, como ele lhe apoia nesta sua aventura terrestre, tá? Ou seja, isso porque para que a sua fé não seja, para que a sua fé seja também a fé de Deus em você. Isso é importante, pense nisso, né? Ou seja, quando você encontra, você retribui esta fé, ou seja, a fé dele em você vai estar manifestada, tá? Então, e o seguinte, e o que Deus te dá através da sua fé, né? Essa é a grande pergunta que você pode ter que responder, pode ter que responder para os outros. Então, vamos lá, reforçando. Esta é a pergunta que você tem que se responder e responder para qualquer pessoa. O que Deus te dá através da sua fé nele, através da sua fé nas palavras dele, através da sua fé nas orientações dele, através da sua fé na missão que Deus dá para todo mundo de ser uma pessoa solidária, de ajudar ele a transmitir isso para todas as pessoas que estão em volta. Deus lhe retribui quando você, além de ter, olha só, quando você além de ter a sua fé, além de ser uma pessoa correta, você também ajuda espalhando isso para que as pessoas também aqui sejam como você. Então assim, Deus não vai lhe dar todas as bênçãos se você entender, desenvolver que relação com uma pessoa boa, mas você não for generoso. Você tem que ser generoso de espalhar essas suas bênçãos, esse seu entendimento com as pessoas que estão em volta de você. Quando você faz isso, você está indo, de fato, ao encontro das coisas que Deus espera para você. Mas, essa é a questão. Você tem que ser capaz de responder isso para as pessoas. Né? Por quê? Porque essa resposta, essa pergunta, é o que vai fazer você manter a fé no que você está fazendo, a fé em Deus. Tá certo? E vai ter que você não perca esta motivação de se manter dentro da religião e suportado por ela, tá? Por quê? Porque o oposto disso é a fé cega, é a fé que você dá e você não está recebendo nada em troco disso, né? As pessoas, cara, se desconectam quando as dificuldades surgem, né? É aquela história do Jó e outras histórias que a gente tem em Fá. Jó dos católicos, em Fá também tem essas histórias, né? Quando as pessoas se desconectam e as dificuldades surgem, ou quando elas se deprimem, né? A autodeprime afunda na sua alma. Nessa hora ela perde a conexão com Deus, porque ela não reconhece de fato qual é a mão de Deus na vida delas, tá? Se você não encontrou Deus antes, né? Se você não viu Ele atuando em seu bem quando o problema reocorrer, isso vai te deixar desta maneira. Essa é a história. Se você não consegue, nesse seu dia a dia, reconhecer a mão de Deus na sua vida, a mão de Deus interferindo a seu favor, nas orientações, no dia a dia, nas poucas coisas, o seu anjo da guarda ajudando você, se você não conseguir isso, o que vai acontecer? Quando você tiver problema, você vai desmoronar, porque é um silêncio, não tem nenhuma relação fixa, você não vai conseguir corresponder e você vai se afastar definitivamente, né? Assim, se você está em uma religião, e você está numa religião, você é religioso, e você não consegue encontrar a mão de Deus na sua vida, a mão de Deus é efetiva, olha só, aqui, se você não consegue encontrar em momento nenhum essa mão de Deus, e você não consegue passar isso para as pessoas, cara, você está no firme caminho de se tornar laico, se tornar uma pessoa ateia, uma pessoa, não, eu não tenho religião, não tenho, eu acredito em Deus, aquela religião, Deus natureza, Deus coisa superior, tá certo? Então, entenda assim, a religião não é apenas para te dizer como você deve ser com as pessoas, como você deve se relacionar. A religião ela tem que te ajudar a você encontrar, reconhecer, encontrar Deus na sua vida. Esta é a função que a religião tem. E dentro da meu negócio, Fá também tem essa função. Fá tem essa função de mostrar para você essas interferências de Deus, para você poder reconhecer Deus e reconhecer o bem que Ele faz a você o tempo todo. Eu tenho falado isso para você. Aí eu digo assim, qualquer babalô, qualquer pessoa que seja de Fá, de verdade, com essa teologia, ele tem que ter a capacidade de ficar falando 4 horas seguidas para você sobre Deus e como é que você encontra Deus na sua vida. Porque tudo que o babalô faz é ser esse mensageiro das mensagens de Deus para as pessoas. Ele o tempo todo, o babalô o tempo todo está vendo a mão de Deus
na vida das pessoas, interferindo para o bem, está vendo através dos orixás. Então o Babalô está vendo através dessa mensagem. O Babalô tem condição de ficar o dia inteirinho falando com você só sobre Deus e por que você tem que ser, quais são os resultados, aonde mostrar onde está a interferência de Deus na sua vida, tá? Essa é a função e assim como o Babalô faz isso, os padres também têm que ter essa condição, senão ele perde a fé. Quando o padre perde essa capacidade de reconhecer Deus, reconhecer a atuação, né, ele perde a fé dele. Como já vi casos, né, vê casos descritos que a pessoa, o padre perdeu a fé. É verdade, pode acontecer. Por quê? Porque ele faz aquela coisa mecânica, ele faz o que está lá e ele não consegue reconhecer nem Deus na vida dele e nem Deus na vida dos outros. Então a pessoa, ele não conseguiu entender, ele vai perder a fé porque vai perder essa relação com Deus. Talvez nem tenha tido direito, nem conseguiu entender o desenvolvimento dessa relação como a gente tem. Então tem muitos religiosos que perdem a fé, que abandonam. Tá certo? Bom, era isso que eu queria falar. Eu já falei um bom tempo, né? Esse era o desafio. Procure responder isso, procure ver se você está na religião certa e procure ver se você já encontrou Deus. Porque se você não fizer isso, você vai virar um ateu. Tá certo? Abraço a todos. Tchau.